Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje vem nos ajudar a entender o que é que nós precisamos realmente arrancar da nossa vida, ao mesmo tempo em que vai colocar cada um de nós no seu próprio lugar. Um dos grandes problemas do ser humano é querer consertar o mundo inteiro, sem antes consertar a si mesmo. A gente vê muitos jovens que têm seus ideais, têm suas visões de mundo, que apesar da juventude já percebem as injustiças dessa vida, desse mundo, e que têm um ideal, um objetivo até bonito, até justo, de consertar o que está errado, de denunciar o que está errado. Mas, aos poucos, vai se deixando envolver por ideias, conceitos, ideologias, com a pretensão de consertar o mundo, mas não consertam a si mesmos. É aquela velha história, aquela frase bem batida que todo mundo conhece. Tem gente que quer consertar o mundo, mas não arruma nem a própria cama de manhã. Está querendo enganar a quem? Sabe os problemas do Brasil, do mundo, da economia, da política, da sociedade, mas não sabe pegar um terço para rezar. Confunde as coisas. O cristianismo é uma ideologia. Não, o cristianismo é a nossa fé. Ideologia é outra coisa, que não cabe explicar aqui agora. O que a gente vive na igreja não é um punhado de conceitos, não é um monte de ideias. A gente vive na igreja uma pessoa que se chama Jesus. Padre, o cristianismo é uma boa filosofia. Não, né, Raimundo? Não é uma filosofia, é uma pessoa. As ideias que vivemos, as coisas que dizemos, aquilo que praticamos, não é por causa de uma ideia bonita, é por causa de uma pessoa que se chama Jesus de Nazaré. E Ele é maior que qualquer filosofia, que qualquer ideologia, que qualquer sistema político, de qualquer crendice. E é Ele que nos ensina com palavras de verdade e de vida, no Evangelho, tudo o que precisamos saber.
Não deixa andar em cima do banco não, por favor. Obrigado. A primeira coisa que a gente vai aprender no Evangelho de hoje é essa arrogância do ser humano de querer arrancar dos outros o pouco que tem, mas não fazer o serviço anterior de arrancar de nós o que é necessário. A primeira leitura faz um paralelo com o Evangelho de hoje. Os discípulos querem arrancar a fé de pessoas que não são do grupo dos 12. Senhor, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, mas a gente o proibiu, porque ele não é do nosso grupo. E achavam que com isso estavam fazendo algo justo e algo bonito. Mas erraram feio. Jesus disse para eles: não, nada disso, não o proibais. Se está fazendo a cura em meu nome, é porque tem fé em mim. Ninguém vai usar o meu nome para fazer um bem e depois falar mal de mim. Ninguém vai fazer uma cura em meu nome e depois me atacar. Se não está contra nós, está a nosso favor. Vocês larguem mão de ser besta e deixa ele. Porque se a cura acontece e acontece em meu nome, é porque ali naquela pessoa tem fé. Por que você quer arrancar a fé daquela pessoa? Porque ela não é do nosso grupo. E aí é um alerta de Cristo, de como mesmo com boas intenções na fé, muitas vezes a gente pode se tornar mesquinho, querendo tirar do outro aquilo que ele tem, antes de tirar da nossa vida o que é necessário. Os santos padres da igreja vão dizer, por exemplo, nós temos os nossos irmãos e irmãs das comunidades protestantes, sim, das igrejas evangélicas. É uma fé imperfeita, é imperfeita. Por quê, padre? Porque a fé perfeita é a da igreja católica apostólica romana. Foi essa igreja que Jesus fundou com o seu sacrifício na cruz. As outras igrejas, a divisão entre os cristãos não foi planejada por Deus. Foi assim porque o inimigo, o diabo, aquela palavra grega que significa diábolo, divisor, o diabo conseguiu fazer a cabeça de alguns na história humana para dividir o que era unido. Para e pensa, nós estamos no século 21. Durante 16 séculos, os cristãos eram uma só coisa. A cristandade era uma rocha sólida, una, indivisa. Não havia isso de protestante, de católico, de assembleiano. Todos éramos cristãos, e por cristão se entendia católico. Mas aí, por vaidades humanas, egoísmos humanos, interesses humanos, o ser humano dividiu a igreja. Porém, mesmo sendo uma fé imperfeita, é melhor que fé nenhuma. A fé perfeita, a fé católica, tem a palavra, tem os sacramentos, tem a comunhão, tem a confissão, tem o batismo, tem o matrimônio. A fé perfeita, a fé católica, tem a missa, tem as devoções, tem o amor à Virgem Maria, tem a obediência ao Papa, tem a devoção aos santos. A fé perfeita nos faz conhecer e ter amizade com os santos e santas, nos faz aprender com eles, com cada um alguma coisa para o nosso proveito espiritual. Essa fé perfeita nos ajuda a chegar ao céu.
A fé da igreja dividida, protestante, é imperfeita, mas é uma fé. E é muito melhor nós termos os nossos irmãos e irmãs protestantes, muito melhor, do que se em vez de serem de Cristo, fossem do satanismo, do espiritismo, da magia negra, da macumba e tantas outras coisas que são contrárias à fé e à doutrina católica. É aquele famoso melhor do que nada. De fato, a gente vai ter que falar muitas vezes para os nossos irmãos protestantes que eles estão errados em muita coisa. Não obedecem o Papa, está errado. Não amam a Virgem Maria, estão errados. Ninguém pode dizer que ama verdadeiramente o filho se não ama também a mãe. Não tem sacramentos, estão errados. O sacramento não é um gesto simbólico feito numa reunião de pessoas. O sacramento é Cristo presente em cada um deles. E os nossos irmãos protestantes, negando os sacramentos, estão negando a Jesus Cristo. E certas coisas nós vamos ter que continuar falando para os nossos irmãos protestantes. Não está certo, vocês estão errados, aceitem ou não. Porém, como eu disse, é melhor que sejam protestantes porque são de Cristo do que serem ateus, do que serem pessoas sem espiritualidade, sem preocupação com a alma. E a verdade, irmãos e irmãs, é que entre tantas coisas que nos dividem nessa vida, Deus tem seus mistérios. De forma que há muitas pessoas vivendo e buscando a santidade dentro da Igreja Católica Romana. Sim, sim. Mas também há muitas pessoas vivendo com pureza de coração, com intenção reta, vivendo e buscando a santidade também nas comunidades evangélicas. E olha, já tive a graça de conhecer alguns irmãos e irmãs protestantes que mesmo com a sua fé imperfeita, vivem melhor a fé em Cristo do que nós, viu? Desse modo, ao mesmo tempo que temos que dizer a eles no que estão errados, temos que agradecer que de alguma forma são de Cristo. E além disso, dar um passo a mais, rezar para que eles um dia voltem para casa, voltem para o mesmo barco que a gente, que é a barca de Pedro, o primeiro Papa, a igreja. Já hoje agradecer a Deus que 70% do Brasil é cristão, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, mas com cristãos divididos. Agradecer por um lado e rezar por outro, para que um dia a gente volte a ser um só rebanho novamente, sob o cajado do único e belo bom pastor que é o Cristo, o pastor do rebanho. Mas antes de dizer ao outro no que ele está errado, antes de com justiça muitas vezes dizer aos nossos irmãos e irmãs protestantes no que eles erram, antes de querer consertar o mundo inteiro e arrumar a vida de todo mundo, a gente tem que fazer e iniciar esse trabalho a partir de nós mesmos. E aí você vai entender o evangelho de hoje. Os discípulos estavam querendo proibir aquele homem de curar em nome de Jesus, aquele homem que não era do grupo dos 12, mas não tinham percebido isso, que muitas coisas dentro deles eles ainda não haviam tirado.
Por que é que eles não se proibiam a si mesmos de terem as manias e os pecados que ainda carregavam? O orgulho, a vaidade, a prepotência. Por que é que eles não arrancavam deles essa mania de, em vez de olhar para dentro de si, ficar olhando para o outro e querer consertar o outro antes de querer consertar a si mesmo? A armadilha da hipocrisia. Fala para o outro um monte de coisa, dizendo, não, é para o bem dele, quero que ele se converta. Mas não fala certas coisas para si mesmo. Não tem coragem. Quer mudar o outro. Não tem coragem de mudar a si próprio. E é isso que Jesus vai falar, então, que escandaliza os que creem. Outras denominações religiosas, cristãs, estão cheias de erros. Mas como católicos temos que reconhecer e ser honestos que dentro da nossa igreja católica também tem muita gente errando e muita gente errada. E infelizmente, não só da parte do povo, mas também da parte do clero. Infelizmente, causando escândalos. Padres, bispos, cardeais, distorcendo a doutrina santa, zoando o evangelho, dando mau exemplo. A crise moral, espiritual, não é só lá fora no mundo, também está dentro da igreja, porque embora não sejamos do mundo, estamos nele. E infelizmente muitas pessoas de dentro da igreja, povo e clero, se deixam levar por erros, mentalidades, distorções, costumes, modinhas mundanas que não cabem dentro da igreja e que são enfiadas goela abaixo do povo que só quer viver bem a sua fé. Infelizmente, antes de fazer da nossa vida um apontar de dedo para outras denominações religiosas, temos que bater no nosso peito enquanto igreja católica e dizer, nós também erramos e temos muito que consertar nas nossas comunidades, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, para que a gente não cause escândalo, para que a gente não tire das pessoas a vontade de viver a fé. É isso o que Jesus vai dizer, completando o evangelho de hoje, que nós temos que arrancar. É claro que você entendeu que aqui Jesus está usando um exagero. É o tal do recurso linguístico da hipérbole. A gente exagera de propósito, que é para chocar. E chocados, a gente se obriga a pensar. Essa é a técnica. Quando o marido sai do banho, larga a toalha molhada em cima lá do colchão da cama, a mulher chega e vê aquilo, o maridão nem para estender a toalha no varal, ela fala assim, eu vou matar esse meu marido. É ou não? Quem nunca, né? Eu sei. Eu não tenho marido, mas eu atendo confissões. Mas é modo de dizer, né? Você não vai matar de verdade a pessoa, é uma figura de linguagem. Eu vou matar, é modo de dizer. Passou a braveza, acabou. Não vai depois, na hora do almoço, colocar vidro no ovo frito do marido. Não tem nada disso. É um exagero. E a mesma coisa aqui. Com esse exagero, Jesus está mostrando para a gente como é importante cada um de nós arrancar da própria vida os erros, os pecados, o que não é condizente com a fé. Olha o que Jesus vai comparar. É melhor você arrancar uma mão, um pé, um olho da sua vida do que ficar inteiro e ir inteiro para o inferno. E esse evangelho de hoje é também um evangelho
para aquela parte da igreja e do clero e do povo que infelizmente está caindo na armadilha do demônio de dizer que o inferno não existe, que o diabo não existe, que a condenação não existe. O truque mais esperto de Satanás é fazer alguém acreditar que ele não existe, porque se ele não existe, eu não preciso lutar com ele. Só no evangelho de hoje Jesus fala 3 vezes de inferno. Nos 4 evangelhos ele fala quase 100 vezes de evangelho, de inferno no evangelho. E ainda tem padres por aí, lá na Grécia, no Brasil não tem. Não tem. Que chega a dizer isso para o povo. Não, meu filho, o inferno não existe. Não, meu filho, mas Deus é misericórdia, não vai te castigar pelos teus pecados. Claro que não vai, Deus não castiga. Você mesmo está se castigando quando você peca. Você mesmo está fazendo mal para você. Deus é incapaz de fazer o mal para quem é justo. Para quem busca a santidade, Deus só tem o bem. O mal é você que planta na sua vida. Quando você peca, não se ilude, não é o diabo que está te fazendo mal, não. Ele só sugere. Quem está fazendo coisa ruim para você e para sua alma é você mesmo. É só sua culpa. E Jesus vai fazer esse alerta. Antes de ver defeito nos outros, querer proibir o outro, recriminar o outro, condenar o outro, corta da tua vida o que não presta, porque senão você vai perder o céu. E eu vou dizer, se você passar por algum acidente, perder um braço, perder uma perna, perder um olho, zilhões de vezes é pior você perder a sua alma, que é de Deus, para condenar a sua alma no quinto dos infernos. Jesus vem revelar as coisas para nós. Do que é desse mundo a gente sabe, gente. Jesus não precisa no evangelho dizer para nós que o sol nasce de manhã e que de noite vem a lua. Isso a gente já sabe. Jesus não vem ensinar para nós como que uma galinha bota um ovo, como que nasce um pintinho de um ovo. Isso a gente já sabe. Jesus vem para falar para nós o que a gente não sabe, as coisas do céu, as coisas misteriosas e invisíveis da fé. E a dupla missão de Jesus, falar do reino para nos levar para o céu, e ao mesmo tempo falar do inferno também, para que a gente evite a todo custo ir para lá, para o quinto. É um duplo caminho. Quem se aproxima do céu está mais longe do inferno, e vice-versa. Isso se faz arrancando da vida da gente os pecados, os erros, as falsidades, as hipocrisias diante de Deus. Então, o que fica para nós nessa liturgia da palavra? Pensa na tua vida. Pensa na tua vida. E acha as coisas que você precisa arrancar. E usa um facão desse tamanho assim, ó. E nesse facão está escrito assim: conversão. E corta. Chega, corta o pecado da sua vida e fala: arranquei, com esse pecado eu não fico, não quero ir para o inferno, vou perder o meu prazer, vou perder a minha vontade, mas vou ganhar o céu. Vou deixar de fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que me agrada, mas vou fazer o que agrada a Jesus. E assim você vai ser santo. Pega um machado desse tamanho, machadão de Itu, que no cabo está escrito assim: confissão, e arranca pela raiz o mal da sua vida. Porque se você não fizer isso, esse mesmo mal vai te engolir e vai te arrastar um dia para a profundeza da casa do cão.
E isso não é o tonto do padre que está falando. O tonto do padre só está reproduzindo a mensagem que Jesus deixou para nós. Que a gente aprenda, que a gente se dê conta, que a gente tome essa providência, que a gente não seja imprudente. Nós temos Cristo, nós temos a igreja, nós temos a palavra, nós temos a doutrina, nós temos os sacramentos, nós temos a Virgem Maria, nós temos tudo para ir para o céu, mas mesmo assim, tem gente deixando o pecado crescer na própria vida a ponto de sufocar a própria alma. E está tudo bem, não tem problema, né, padre? Tem muito problema, e espero que você não descubra isso tarde demais, porque esse problema do pecado que aflige a todos nós é para ser resolvido aqui, agora, nessa vida. Depois não vai dar certo, depois não vai dar mais tempo. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. E eu garanto para você, porque a promessa também não é minha. Se você começar hoje a obedecer a Cristo, a fazer o que Ele manda, de cortar, de arrancar da sua vida o pecado, você vai alcançar a salvação no céu, com a misericórdia de Cristo, porque Ele prometeu isso aos que passam a vida toda lutando e combatendo o mal, cortando o pecado da própria vida e sendo exemplo de santidade para a própria família e para outras pessoas que precisam do nosso testemunho para também se converterem, terem vontade de ser católicos e assim poderem chegar ao céu junto conosco. Irmãos e irmãs, presta bem atenção. O dia que você estiver face a face com Deus, Ele não vai querer saber se você era rico ou pobre, corintiano, palmeirense, protestante, católico, porque Ele já vai saber, mas Ele vai querer saber com quanto empenho você lutou contra os seus pecados. Isso Ele vai querer saber. Queira Deus que Ele possa enxergar na sua vida e na sua alma muita luta, porque o prêmio de quem luta é a vitória, e em Cristo nós somos mais que vencedores, se deixarmos Ele arrancar de nós tudo o que não vem de Deus e atrapalha a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.